Doutora, o ensino à distância a senhora aborda no seu livro, Direito Digital, que está na 3ª edição pela editora Saraiva. E quais são os outros assuntos também interessantes que a senhora aborda na obra? Olha, a obra, eu posso dizer que ela vem amadurecendo. A primeira obra foi lançada em 2002 e levou quase 4 anos para esgotar. A segunda edição foi lançada em 2007 e levou 1 ano para esgotar. Essa terceira edição foi lançada em 2009 e levou 3 meses para esgotar. Então, para você ver como ela está aderente a essa realidade. Todas as obras foram atualizadas e cresceram de capítulos. Essa terceira edição tem 8 capítulos novos. Na primeira obra tinha minutas, na terceira não tem mais. Por quê? Porque cresceu tanto cada um dos assuntos e as jurisprudências, inclusive essa terceira edição, tem jurisprudência de primeira e segunda instância, citando a minha obra anterior para falar sobre responsabilidade civil na internet, por exemplo. Né? Então, chegou a se tornar doutrina junto do judiciário. Ela incorporou uma ferramenta aí para poder fazer valer questões de responsabilidade objetiva, entre outras discussões. Então, ele fala já de mobile banking, ela trata de redes sociais, trata de educação à distância, trata de segurança de informação, tem um capítulo atualizado de crimes eletrônicos, ela traz a única obra que eu conheço que traz sobre eleições na internet, que também é um assunto e uma grande discussão, né, ainda mais com o que aconteceu na campanha do Obama, que fica todo mundo querendo que ano que vem possa acontecer essas eleições na internet no Brasil. Então, a obra ela é muito rica em termos de ser um manual. Ela trata os assuntos verticais. No início, ela explica o que é esse direito digital, que é a evolução do próprio direito, que ele é interdisciplinar, que eu não posso mais só saber civil. Eu misturo civil com autoral e com criminal. Eu misturo civil, consumidor e constitucional. Você passa a ter toda uma forma diferenciada de pensar o direito. Tem muito estudo de caso, então isso facilita o aprendizado do aluno. Quem não quer a obra, eu tenho muitos artigos publicados, se pesquisar na internet localiza, mas a obra traz aqueles assuntos numa forma em que você também nem precisa ser advogado para ler. Essa foi uma grande preocupação. A não ser tão prolixo, porque a terminologia técnica já é tão difícil. Hoje o advogado tem que entender de tecnologia. Como é que eu sou um advogado trabalhista e não sei como é que funciona ponto eletrônico? Eu não sei se eu posso cobrar hora extra ou não por ter um BlackBerry. Né? Porque a pessoa recebe mensagem no BlackBerry. Ela está de sobreaviso ou não está? Quer dizer, mesmo disciplinas do direito puras e tradicionais, se ele não entender essa dinâmica nova da sociedade, que é uma sociedade a qualquer lugar, em qualquer tempo, e sem apego de suporte, a gente está transformando as relações sociais. Então, a obra traz também toda uma explicação dessa transformação para que quem já é formado, mesmo que não seja formado em direito, entenda quais são essas regras do jogo, o que está valendo e não está valendo numa sociedade que é daqui para mais. Né? A gente costuma dizer que já tem 4 versões de usuário. Tem o 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. O 1.0 é aquele da época da máquina de escrever, do papel. Ele normalmente já está num alto cargo hierárquico, é empresário, né? Já tem um nível de amadurecimento e ele abomina a tecnologia. Então, ele nem gosta de responder e-mail. Na administração pública, tem muitas pessoas nesse perfil que tem uma secretária, um assistente que tem a senha dele. Então, ele é uma pessoa perigosa, porque se ele empresta senha, quando alguém usa a sua senha, é você. Há um princípio de direito hoje em que essa senha, que era individual e intransferível, se você a empresta, você está correndo risco junto. É por conta e risco, você deu um cheque em branco. Então, você vai responder. Você tem um princípio do Código Civil que diz a coisa perece para o dono. Então, o que acontece na versão do 2.0? O 2.0 é aquele que já aprendeu a mexer com tecnologia no trabalho. Quando ele estava lá nos escritórios, nos tribunais, alguém um dia botou o computador na mesa dele. Falou, digita aí. Porque não tinha nem rede, nem internet. Era uma máquina de escrever sofisticada. Né? Então, esse 2.0, em geral, ele nunca mexeu em tecnologia para lazer, para entretenimento. Ele faz por obrigação, paga a conta, trabalhar, só que ele em casa tem banda larga para os filhos, para a família. Qual que é o problema do 2.0? Ele não sabe o que acontece na máquina de casa. Então, se alguém tiver conteúdo de pedofilia, falar mal de alguém, numa investigação vou parar no número do IP,
E ele vai responder, porque a coisa perece para o dono, o mínimo a responsabilidade civil. Pode ainda envolver alguma coisa de criminal, dependendo da capacidade de prova, né? Agora, é muito interessante porque, para ele é um profissional que nem eu, na minha época de faculdade, que eu fiz Direito na USP, quando eu aprendi criminal e alguém falava assim, Patrícia, eu quero o número de um IP. Era a sigla de inquérito policial. O IP já virou outra coisa. Aí tem o 3.0. Qual é o 3.0? Já é aquela pessoa que já teve videogame quando era pequeno, já cresceu na era do controle remoto, do joystick, né? Ele já teve telefone fixo em casa e na escola ele começou a ter uma aulinha de computador ou na faculdade. Essa pessoa já entrou naquele mundo de relações. Então, ele se acostumou com computador e internet, ou seja, para pesquisar assuntos e facilitar essa vida mais acadêmica, ou então ele se acostumou com a questão de falar com fulano, falar com ciclano. Então, ele tem um e-mail, tem um blog, tem um perfil dentro de uma comunidade. E esse 3.0, normalmente, quando ele vai trabalhar numa empresa, o que ele faz? Ele já tenta mudar o fundo de tela. Ele tenta enfiar as musiquinhas dele na máquina, baixar filminho, quer dizer, ele já é a pessoa mais voltada para o entertainment. Poxa, como é que eu vim trabalhar aqui e não tenho direito a fazer isso? Ele acha que meia internet é direito trabalhista. Fala assim, eu tenho direito a vale transporte, vale refeição e meia internet. Não, né? Aquilo é ferramenta de trabalho. Então, sabe o que acontece hoje nas empresas? O 1.0 contrata o 3.0 como braço direito e entrega a senha. Quer dizer, nitroglicerina. É uma pessoa que, de repente, ainda não tem uma conduta ética adequada desse uso de tecnologia e vai ter alto poder de alçada porque está usando a senha de uma pessoa. Aí você vai dizer assim, Patrícia, qual é a idade do 3.0? Até 35 anos. Não é o novinho é o 4.0. O 4.0, que está até uns 18, 20 anos, é mobilidade total. Desktop é pré-histórico. Cabo, pré-histórico, né? Ele ainda te diz assim, a gente vai trabalhar aqui, tem que vir aqui para trabalhar, não posso trabalhar de casa não? Quer dizer, ele já está naquele conceito, trabalha de qualquer lugar. Ele já está num modelo muito mais do intangível. E aí nós ainda somos responsáveis, porque está dentro da nossa casa, são filhos, são netos, são pessoas entrando agora no mercado de trabalho, que se a gente não ensinar o uso ético, seguro e legal da tecnologia, vamos ter um grande problema com essa sociedade digital. Tem um lado bom. Quando pega, pega, né? Porque você tem mais prova. O lado ruim é que nem sempre a justiça ressarce o dano causado. Né? Hoje, um dano de uma imagem de uma pessoa humilhada na internet, nada retorna isso. Você pegar uma foto de uma jovem de 14 anos, que alguém tirou foto dela com a calcinha aparecendo, jogou na internet, parou em site de pedofilia, nada ressarce isso. Então, não adianta dizer que a justiça vai resolver. O que resolve é a educação. Então, essa obra, assim como depois um audiobook que eu fiz e que eu lancei com a Saraiva também, ele traz como eu educo, como eu oriento. Então, vai desde uma pessoa que vai ser, digamos assim, um cidadão dessa era digital, até o profissional do direito, os operadores, juízes, delegados, advogados, que estão ali para fazer o ordenamento jurídico valer. Ok, doutora. Muito obrigado por essas palavras bastante elucidativas sobre um tema tão polêmico. Tá ótimo. Essa edição do Doutor e Sobra fica por aqui. A você, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.